Olá, vamos a mais uma aula de hebraico bíblico. Hoje falaremos sobre o Dagesh, unidade 4. Vamos lá. O uso do Dagesh é de extrema importância no alfabeto hebraico. Sem ele, teríamos dificuldade na leitura dos textos. O Dagesh é um pontinho que só aparece dentro das consoantes hebraicas, nunca numa vogal. Esse aqui é o Dagesh, gente. Para quem já conhece, nós temos aqui o Beit. O Dagesh é apenas esse pontinho aqui dentro, tá bom? O Dagesh é dividido de duas formas. Chamamos ele de Dagesh Lene ou Dagesh forte. Lene aqui é fraco, tá bom? Tanto o Lene quanto o forte, os Dageshes, eles têm as mesmas aparências. Apenas um pontinho. Contudo, com funções diferentes. O Dagesh Lene é um pontinho que pode ser colocado em 6 consoantes. Vamos pegando aí os macetes, tá? Para quem já conhece as classificações das palavras do alfabeto hebraico, então você já conhece o Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Peitav, né? Que nesse caso a gente chama de Fe, Fat, Begad e Kefat. Ela aparece nessas consoantes para indicar que essa pronúncia deve ser dura. Por exemplo, pegando de novo o Beit como exemplo. Com o pontinho dentro, a pronúncia é dura, Beit. Sem o pontinho dentro, a pronúncia se torna branda, Vet, Vet. Tá bom? O Dagesh forte ele é idêntico em aparência, só que tem uma função inteiramente diferente. Ele indica a reduplicação. Conforme o Page Kelly, ele vai indicar que está reduplicando uma consoante. Por isso é importante saber quem é Lene e quem é forte, tá bom? Por exemplo, se eu tenho a consoante Shin aqui e eu tenho um Dagesh dentro, ao transliterar, eu sei que nós temos 2 Shins, por causa do Dagesh forte dentro dele, tá bom? Ainda sobre o Dagesh Lene. Regras. Sua principal função é alterar o som e a transliteração de algumas letras, como eu já disse, trazendo uma pronúncia dura. Beit, Kaf, P, V, Vet, Raf e Fe. Ficarão dessa forma. Tá bom? Um Dagesh Lene só ocorre, regra, viu? Um Dagesh fraco só ocorre numa Begad Kefat. Ele ocorrerá sempre no início de uma palavra e pode também ser requerido no início de uma sílaba, desde que a regra não tenha uma vogal cheia antes dele. Eu tenho Beit, eu sei que ele está numa Begad Kefat, mas para confirmar que ele é Lene, eu não posso ter uma vogal atrás dele, por exemplo, né? Aqui nós temos um Gimel, por exemplo, aqui eu tenho uma vogal antes. Se eu tenho uma vogal antecedendo, a regra cai. Ele não é mais Lene, ele é duplicador, ele é forte, tá bom? É bem tranquilo a questão do Dagesh. Dagesh forte, vamos falar sobre o forte. Um Dagesh forte pode ocorrer em qualquer consoante, tá? Inclusive nas Begad Kefat. A exceção é apenas as guturais. Quem conhece, gente, as regras sabe que gutural não recebe Dagesh, tá? Um Dagesh forte sempre será antecedido de uma vogal. Então é bem simples. Quer gravar quer saber quando é um Dagesh forte? Tem uma consoante aqui, uma vogal antes, pronto. Ele é Dagesh forte. Aliás, olha o Dagesh aqui dentro, viu? Ele é um Dagesh forte. Entendido isso, vamos para os exercícios. Identifique o Dagesh Lene, relembrando as regras, tá? Qualquer coisa você pausa o vídeo, vai anotando e volta aí, você vai aprender hebraico, tá? Hebraico bíblico. Aqui nós temos a expressão barer. Barer é abençoa. Esse Dagesh é Lene ou forte, gente. Qual a regra? Begad Kefat, início de palavra, não tem vogal antecedendo, logo ele é um Dagesh Lene, tá bom? Midbar. Midbar é deserto. Aqui você olha e fala, é uma Begad Kefat, não é? Então Dagesh Lene, você vai colocando. Beleza, todavia é bom olhar para trás. Se atrás tiver uma vogal, gente, esse Dagesh, mesmo que numa Begad Kefat, ele vai ser
forte, tá bom? Como Shiva não é vogal, nós sabemos que o Shiva é uma semivogal, logo confirmou. O Dagesh, ele é lene, tá bom? Tem uma outra questão também que vale a pena lembrar. Se você conhece de separação e classificação de sílabas, eu também consigo matar a charada, como nós dizemos aqui. Aqui são duas vogais e cada vogal indica uma sílaba. Então nós temos duas sílabas aqui. Não é? Duas vogais, duas sílabas. O Shiva não é vogal. O Shiva é semi-vogal. Nesse sentido, eu também sei que se eu tenho uma begá de Kefat com o Dagesh dentro, iniciando uma nova sílaba, também sei que esse Dagesh ele é lene. Tá bom? Kavod. Kavod, begá de Kefat, é o Kaf, não é? Início de palavra, gente, Dagesh lene. Por fim, Ruar. Ruar eu coloquei como pegadinha, tá bom? Não é um Dagesh, gente. Lembra que a regra fala que o Dagesh só pode ser colocado dentro de uma consoante, nunca numa vogal? Aí você pode falar, mas isso aqui é uma consoante, é o Vav. Sim, todavia, ele é uma matra lectione, está fazendo função de vogal, tá bom? Então não faz função de consoante aqui, então não é um Dagesh. Próximo exercício, identifique o Dagesh forte, agora o forte. Esse aqui é o que duplica a consoante, ou reduplica, tá bom? Vamos dar um exemplo aqui. Rabena. Rabena é o filho. Aqui nós temos um artigo definido e temos a expressão filho. O Dagesh aqui é lene ou forte, gente? Vamos lá. Está numa begá de Kefat, logo tem cara de lene, não é? Pois é begá de Kefat. Todavia, lembra que se você olhar para trás, tiver uma vogal cheia ou plena, que são as vogais normais, ele então vai virar um Dagesh forte, mesmo estando numa begá de Kefat, logo esse Dagesh ele é forte por causa da vogal, tá bom? Porque o Dagesh lene não pode ter uma vogal antecedendo ele. Vamos transliterar para você entender como é que vai ficar aqui agora. Se ele é duplicador, gente, aqui eu tenho um Re, que equivale ao nosso H, aqui eu tenho um Patá, que equivale ao nosso A, e aqui eu tenho um Beit duplicador, né? Um Beit com Dagesh duplicador, um Dagesh forte. Então vai ficar Rabi. Rabi. Aí de novo, eu venho com Ben. Na transliteração, gente, fica assim, tá bom? Fazendo jus, então, à classificação das sílabas, né? Separando da forma correta. Sílaba fechada, Rabi, vogal breve, recebeu um Patá. E a de cá também está fechada, né? Porque terminou em consoante. Todavia, não terminou em vogal breve, terminou em tsere, que é uma vogal longa, porque a tonicidade, a sílaba tônica está nela, no Ben, tá bom? Raben e não Raben. Por isso. Mas isso aí você vê em outros vídeos, tá? Então, Dagesh forte. Hamaime. Aqui, gente, bem interessante. É uma begá de Kefat? Não. Se não é uma begá de Kefat, logo eu sei que é Dagesh forte. Se tiver dúvidas, olha para trás. Tem uma vogal cheia. Tem vogal cheia, confirmou. Dagesh forte, tá bom? Hamaime, as águas. Hatat. Hatat é pecado, mesma coisa. É uma begá de Kefat? Não. Logo, não tenham dúvidas, tá bom? Dagesh forte. Olhou para trás, vogal cheia. Isha. Mesma coisa. Shin. Shin não Isha é mulher, tá? Shin não é begá de Kefat. Logo, o Dagesh, ele é forte, tá? Ficou com dúvidas? Olha para trás. Viu uma vogal cheia, ele tem que ser forte, independente da consoante, tá bom? Até aqui nos ajudou o Senhor, tá aqui a bibliografia de onde é que nós tiramos tudo, da gramática do Page Keller em sua maior parte, tá bom? Deus abençoe, fim da quarta aula, Dagesh. Até a próxima, se Deus quiser.